Bom dia para você, boa tarde para você, boa noite para você, independente do espaço, tempo em que você está ouvindo ou assistindo esse áudio e esse vídeo, né? Fazia tempo que eu não fazia vídeo e hoje decidi falar sobre esse assunto, um assunto muito pertinente a respeito da verdade, né? Se a verdade ela é relativa ou não, né? Como muita gente diz, a verdade é relativa. Essa é a sua verdade, não a minha verdade, né? Então hoje vamos falar sobre isso também, né? E onde está a verdade? Já foi motivo de discussão filosófica pelos grandes filósofos como o Descartes, o Hegel, o Kant, etc, etc, etc. Mas é discutido tanto, sendo que é uma coisa bem básica da percepção de saber aonde está a verdade. Não é assim? A verdade está dentro de cada um de nós, né? Ou é mais ou menos aquela proposta que o Hegel, né, da universalidade da verdade, cada um de nós, né? Tanto é que o objeto ele é apenas uma reflexão universal também, em determinadas circunstâncias. Por exemplo, uma pedra. Todos reconhecem uma pedra, né? Mas para reconhecer essa pedra, assim como disse o Descartes, sintetizou o Descartes, tem gente que não entende muito bem o Descartes. Eu consigo compreender o Descartes quando ele diz aquela famosa frase: penso, logo existo, né? Tem gente que fala, um é o sujeito que pensa e outro é o sujeito que existe. De fato, um é o sujeito que pensa e o outro é o sujeito que existe, né? Só que o existir, veja bem, o existir está correlacionado a pensar. Ou sintetizando numa outra palavra, o mundo foi feito para o homem e não o homem para o mundo, né? Se a gente vai dentro da lógica da existência, é muito evidente que o mundo foi feito para o homem e não o homem para o mundo. Não é assim? Se a gente for buscar até no livro sagrado de Bereshit, lá em Gênesis, né? Primeiro Deus fez o mundo, de fato. Primeiro Deus fez o mundo. O homem, né? Deus criou o mundo lá, não se sabe quanto tempo, depois em 6 dias ele tornou o mundo, não é? E depois desse próprio mundo fez a carcaça física, vamos dizer assim, entre aspas, do homem e soprou nele o espírito, ou seja, a consciência, a alma vivente, né? De modo que o homem pudesse perceber, né? Pela sua consciência, a reflexão do mundo. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem fácil, bem fácil. Por exemplo, quando você vê uma obra de arte ou qualquer outro objeto que foi transmutado por alguém, aquele objeto ele é apenas um meio de reflexão da consciência de alguém. Não é assim com os símbolos, por exemplo, a letra A. Alguém colocou uma informação que está na consciência naquele objeto, de modo que o objeto, o símbolo, reflete a consciência de um indivíduo. Uma música, por exemplo, não é? Que tem as suas propriedades tanto físicas quanto ontológicas, né? Ali o artista, o letrista, o poeta, ele está usando a linguagem, a melodia, né? A arte de fazer para refletir o que está dentro dele. Não é assim? Por exemplo, vamos pegar aí o quadro da Mona Lisa. Olha, magnífico. Acho que é o quadro mais famoso do mundo, a obra de arte mais famosa do mundo, né? Então ali o artista refletiu naquele quadro, naquela obra de arte, o que está dentro da consciência dele, dentro da alma dele, vamos dizer assim, do espírito, né? Nessa tríade da consciência humana. Aí cada uma desses fatores, vamos dizer, esses ciclos, dessa unidade dentro da tríade, tem as suas camadas, né? O instinto animal, o
consciente racional ou subconsciente. Tem gente que chama o subconsciente de eu superior. O judaísmo chama de Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, né? Que um governa sobre o outro, né? O que alguns outros filósofos dizem que não. Por exemplo, o Descartes, né? Não governa. Não, Deus governa os homens através do subconsciente, né? Que ele impõe ou influencia a informação na tua consciência racional. É assim, por exemplo, quando você tem um presságio, uma intuição, sonhos proféticos, ali é tudo, é Deus ou a espiritualidade influenciando, e através da camada racional, né, ou da unidade racional, você pode perceber essa informação. Você entende que aquela informação não veio de você mesmo, ou seja, do seu próprio pensamento racional, vamos dizer assim. Vem do externo, é aquele que está vigiando todas as outras consciências, no caso que é Deus, de forma universal, porque Deus está em tudo, está em todos, na consciência de todos, bendito seja Ele. Então, o objeto, eu diria que o objeto é apenas uma pista para a consciência, para a verdade que está dentro da consciência, e não necessariamente no objeto, não é? Então por isso que dizemos que a lógica, a razão, né? A lógica e a razão está dentro do homem, não está fora dele, né? Ou seja, então a verdade está dentro do homem, a verdade não está fora dele. O que acontece? É que muitas vezes nós tentamos se sabotar, né? Nós não queremos confessar a verdade em determinadas circunstâncias do ser, né? Por exemplo, o ato da confissão, do arrepender-se. O que é arrepender-se? Arrepender-se, a verdade está sendo a verdade. Nós conhecemos a verdade, só que nós não a aceitamos. Então nós ficamos se sabotando, não é? Até que no ato da confissão, a confissão não de você confessar meramente para outra pessoa, mas confessar para Deus. Quando você está confessando para Deus ou para si mesmo, confessar para si mesmo é confessar para Deus, né? Ou perdoar, o ato de perdoar, né? Ou de aceitar. Então você aceita aquela verdade para você mesmo. Você deixa de mascarar. Você deixa de, como é que eu posso dizer? De se sabotar, de fingir, não é? Então, de forma que, muito óbvio, muito claramente, a verdade está na alma, está na consciência do homem, e não está fora da consciência do homem. Antes, os objetos físicos refletem uma verdade que veio da consciência de alguém, não é? Por exemplo, roda, as formas. Uma roda, um pneu, beleza. É verdade que aquilo lá é uma roda? Verdade, todos constatam que é uma roda pelas suas formas, né? Normal, todos constatam. Só que aquela roda, para surgir, teve que existir primeiro na consciência de alguém. Compreendem? Ou como a obra de arte, por exemplo, existiu primeiro na consciência. É por isso que aí entra o Descartes de novo, porque o Descartes sintetizou, né? Que muita gente não consegue compreender, mas eu consigo. Penso, logo existo. De modo que a existência está primeiro na sua consciência, né? Para você falar, primeiro você pensa. Tudo que você vai fazer, primeiro tem que pensar. Então a existência está primariamente na consciência, assim como está primariamente no metafísico, ou primariamente no abstrato. O mundo, eu falei do mundo. O que é o mundo, senão apenas um reflexo da inteligência do Criador, do pensamento do Criador, da consciência do Criador, não é? Lógico que tudo teve que ser pensado, projetado, e a gente pela nossa própria consciência, no qual o Criador nos deu, nós também temos a capacidade de perceber a complexidade da consciência do Criador. Aliás, até porque a nossa consciência também é complexa demais, né? Agora você imagina, né? Nós temos pistas do que é a consciência, lógico. Nós temos pista do que é a consciência do Criador, mas lógico, a consciência do Criador não está limitada
a nossa limitação, tanto física quanto até de consciência. Aliás, porque se o do Criador não fosse superior a isso, ele não poderia ser o Criador. Entende? Por isso que tem até gente, que eu também às vezes já fiz isso, mensurar o Criador pela nossa própria incapacidade, né? Por exemplo, quando eu estou descendo lá na Serra de Santa Catarina, indo para Santa Catarina, eu vejo aquela serra linda, magnífica, é maravilhoso aquilo lá. E eu olho aquilo lá e falo, eu sei que aquilo lá, por uma questão óbvia, lógica, de racionalidade, que teve que ter um Criador. Magnífico, aquelas árvores, toda a fauna que tem ali, toda a flora, magnífico. Daí eu mensuro aquilo lá pela minha capacidade, porque eu não tenho capacidade de fazer, eu me pergunto como. Provavelmente isso já deve ter acontecido com cada um de vocês, né? Então, quer dizer, eu me pergunto como, porque eu sei que é complexo e sei que eu não tenho a capacidade de fazer uma obra magnífica daquela lá. Então eu tento reduzir o Criador à minha imagem e à minha semelhança. Não é? Então é mais ou menos isso. O mundo é um reflexo, tudo que existe de forma primária no mundo, né? Os animais, a floresta, a fauna, a flora, tudo que existe, as ondas, o sol, a lua, as estrelas, tudo foi pensado, tudo tem um porquê. E tudo isso reflete a inteligência, vamos dizer assim, metafísica, da consciência do Altíssimo. De modo que o Criador, o Altíssimo, fez o homem, foi a sua última criação, segundo a teologia do livro sagrado. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas para o homem, para dar prazer ao homem, né? Como diz bem a Kabbalah, o homem está nessa eterna busca de prazer, né? É isso que move o homem. Então, tudo isso foi feito para o homem, e tudo isso reflete a inteligência do Criador. Com relação à verdade, tem gente que diz que a verdade não é universal, não existe uma verdade universal ou absoluta. Ora, a verdade tem que ser absoluta por natureza, ela já é absoluta por natureza, né? Essa é a sua verdade, não a minha verdade. Não. A verdade é a verdade para todos, né? O que altera é simplesmente as circunstâncias, né? Mas aquilo ainda vai ser verdade. Por exemplo, você está sentindo dor. Tudo bem, eu não estou sentindo, mas é verdade tanto para mim quanto para você que você está sentindo dor, ou que você sentiu dor. Eu senti uma dor de ouvido no dia tal, do mês tal, do ano tal. Isso vai ser sempre uma verdade, ainda que eu não esteja mais sentindo essa dor, mas é uma verdade, né? Eu nasci tal dia, tal hora, tal mês, tal ano. Isso é uma verdade, não tem como alterar. Ainda que as circunstâncias dessa verdade foi relativa. Por exemplo, o dia que eu nasci já se passou, né? Foi um dia relativo para os outros indivíduos, vamos dizer assim. É um dia específico meu, né, de nascimento, mas não é o seu, por exemplo. Mas é verdade do mesmo jeito. Então eu vejo as pessoas falando essas coisas, sabe? Acho que não pensam muito para falar. Aliás, acho que elas replicam o que elas ouvem na escola, lógico, não processam a informação. Então, a verdade é absoluta em si próprio. Aliás, eu não preciso nem dizer verdade absoluta, só preciso dizer verdade, porque a verdade já é absoluta. Assim como muitas vezes a gente diz, nos mínimos detalhes. Os detalhes já são mínimos por natureza, não é verdade? Então, é basicamente isso. Só é o espaço-tempo, né? O que te serviu hoje talvez não te sirva amanhã. Normal. Mas tudo isso é verdade, né? Então, a percepção hoje em dia eu acho que está meio, vamos dizer assim, meio abalada, meio dificultosa. Não sei se é o cloro na água, o flúor, alimento industrializado, né? Então isso vai afetando a antena cerebral, né, que é o cérebro, né? E a gente sabe que o funcionamento do cérebro é eletroquímico, né? E dentro disso,
de verdade da consciência e verdade do objeto, está a dualidade, não é? A dualidade que é no todo, físico e abstrato. Assim como é o funcionamento do próprio cérebro, dual, né? Eletroquímico. Aí o eletro é a informação energética, abstrata, metafísica, né? Que está sendo inserida no físico, no caso a antena ou cérebro, assim como uma antena de televisão. Eu já falei sobre isso anteriormente em outros vídeos, né? O abstrato ou o metafísico coexistindo ou cooperando com o físico ou o concreto, não é? Assim como o objeto e a consciência, né? Um refletindo o outro, um reflete no outro. Assim como eu falei do símbolo, por exemplo, a letra A. Alguém colocou a letra A, que ela não existe de forma concreta, óbvio, né? Mas o símbolo A, alguém colocou uma informação da consciência, uma representatividade da consciência no símbolo, de forma que as outras pessoas também aprenderam qual a representatividade da consciência reflete aquele símbolo, de forma que quem vê aquele símbolo entende o que a consciência da pessoa está dizendo, ou que simboliza, né? Um símbolo reflete um metafísico. Não é assim? Assim como algarismo matemático, né? O símbolo de mais, todos, né? Porque foi ensinado, óbvio. Ou uma cruz, por exemplo. O avatar de Jesus Cristo reflete o metafísico. Todos sabem a substância daquilo que ele representa. Ou a cruz, por exemplo, né? Dependendo da cruz, aí tem até uma variada percepção ou representação, né? No caso, ela pode representar a morte de Cristo em si mesmo, ou, por exemplo, um cemitério, uma cruz. Você vê lá uma cruz no cemitério, né? Representar o falecimento, né, de alguém, etc, etc. Não necessariamente o de Cristo, mas a base vem de Cristo, o Deus cristão, né? Entende? Então, o concreto é só uma pista para a consciência. De modo que as formas, já falei sobre isso também, não necessariamente precisa ser concreta. Assim como no mundo do pensamento. O seu senso crítico, o onirismo, sonhos, tudo tem formas, tem mundo, tem paisagem, né? Quando você vai lendo um livro, sua consciência vai criando aquelas formas, um ambiente, vamos dizer assim, uma narrativa, né? Tudo em forma, só que no estado metafísico, abstrato, não necessariamente físico, lógico. Compreendem? Então esse foi o assunto de hoje, e eu agradeço cada um de vocês que assistiu a esse vídeo. Espero ter agregado conhecimento e valor na sua existência, porque essa é a minha missão de vida. Baruch Hashem Yatah. Até mais. Fiquem todos com Deus.